E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu quero falar sobre algo que acontece comigo, provavelmente acontece com você e já aconteceu com vários personagens da Bíblia, como Abraão, Jacó, Jó e muitos outros. Mas o que eles têm a ver comigo, com você? Eles, assim como eu e você, fizeram queixas e perguntas para Deus. Provavelmente você já perguntou para Deus: Deus, por que isso aconteceu desse jeito? Por que o Senhor permitiu dessa forma? Por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Eu já fiz várias perguntas assim e provavelmente você já se perguntou para Deus o porquê das coisas. E com isso eu queria que a gente pudesse estudar um pouquinho do que acontece no livro de Abacuque. Abacuque ele era um dos profetas menores, tá lá no Antigo Testamento. E o livro dele é bem pequenininho, sabe? Tem 3 capítulos, você consegue ler num dia. E nesses 3 capítulos é literalmente uma conversa do profeta com Deus. Então, o que é uma conversa? A gente sabe que uma conversa é quando uma pessoa fala e outra pessoa escuta. E depois a pessoa que escuta fala e a pessoa que falou escuta. Então, nesse livro, Abacuque começa se queixando com Deus, perguntando: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por quê? E ele colocava o coração dele na mesa, ele colocava o coração dele para fora, diante de Deus, um coração sincero nas perguntas que ele tinha. E depois Deus vai lá e responde ele. Só que bem no primeiro capítulo, bem no finalzinho, Abacuque, depois de se queixar, depois de perguntar um monte de coisa para Deus, ele fala algo que eu acho que é muito importante e é um princípio que a gente deve usar todas as vezes que nós fazemos perguntas para Deus. Então abre comigo aí Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Como a gente viu, Abacuque ele se queixou com Deus, mas bem no finalzinho, antes dele escutar o que Deus tinha para dizer, ele fala: Deus, vou parafrasear aqui, Deus, eu sei que eu perguntei um monte de coisa, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para dizer sobre as minhas perguntas. E ele fala: ficarei no meu posto de sentinela. O que é ficar de sentinela? Ficar de sentinela é, por exemplo, um soldado ficar acordado a noite inteira no posto dele, ficando de vigia, ficando atento a todas as coisas que estão acontecendo ao redor dele. Então, ficar de sentinela é a gente ficar atento àquilo que Deus tem para dizer e se colocar nessa posição, falar: Deus, eu quero estar aqui, eu quero ficar atento, eu quero prestar atenção, eu quero entender o que o Senhor tem para me dizer. E em seguida, nesse versículo, ele fala: e aguardarei para ver o que Deus tem para responder minha queixa. Então ele ainda aguarda, ele fica lá de sentinela, ele não sabe o tempo que ele vai ficar lá, mas ele vai ficar lá até ele escutar aquilo que Deus tem para dizer para ele. E uma das coisas mais interessantes é que Deus ele não se ofende com as nossas perguntas. Deus ele não se ofende com as nossas queixas. Ele tá lá escutando, mas a gente tem que se colocar na posição de que, beleza, eu vou aqui perguntar para Deus, mas toda pergunta precisa de uma resposta. E por isso eu vou ficar lá de sentinela, vou ficar aguardando para ver o que Deus tem para me dizer. Então, às vezes, a resposta de Deus pode ser um sim, pode ser um não. Talvez ela agrade a você, talvez ela não agrade, talvez você no começo não entenda, mas ainda assim é a resposta de Deus. E por que eu tô falando isso? Porque no começo do vídeo a gente falou que nós fazemos perguntas para Deus, nós fazemos queixas, e não é errado, a gente pode perguntar para Deus o porquê das coisas. Mas a partir do momento que a gente pergunta, a gente se coloca nesse lugar de estar de sentinela e aguardar para escutar o que Deus tem para dizer. E continuando esse capítulo, no capítulo 2, olha o que Deus responde para Abacuque. Pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então é interessante essa fala de Deus, porque ele fala assim: ainda que demore, ela não se atrasará. Essa primeira parte é, ainda que demore, pra gente. Nós, seres humanos, temos o tempo Cronos. É aquele tempo que a gente conta no relógio. Mas Deus tem o tempo Kairos. É um tempo que a gente não entende. A palavra fala que pra gente, um dia vale 1000 anos para Deus. Então o tempo de Deus é diferente do nosso. E Deus fala bem assim: ainda que ela demore, ou seja, ainda que na consciência de vocês, no tempo de vocês, pareça que ela tá demorando, ela vai vir no tempo certo, porque é o meu tempo. Então, faça a pergunta assim para Deus, pergunte o porquê das coisas e se coloque nesse lugar de falar: Deus, eu vou ficar aqui e vou escutar o que o Senhor tem para me dizer. Porque quando você faz isso, você tem
a resposta que Deus quer te dar. E com o coração sincero e contrito, você vai agradar a Deus, você vai escutar de Deus aquilo que Ele tem para você. Então, eu quero deixar aqui com vocês hoje esse princípio que eu entendi. De todas as vezes que eu faço pergunta para Deus, Deus, por que isso acontece de tal forma? Eu pergunto, faço as minhas queixas, mas eu me coloco na posição de escutar o que Ele tem para dizer. Porque seria muito fácil só chegar e falar, Deus, por que você só faz isso, faz aquilo? Por que desse jeito? E ir embora. Eu só ia literalmente derramar aquilo que tá passando no meu coração, mas só com uma forma de reclamar. E aí chega a murmuração. E esse é o erro. Se você troca a murmuração por perguntas, você vai ver que você vai ter resposta às suas perguntas. Mas se você só chegar para Deus e falar, Deus, por que isso, por que aquilo, e começar a murmurar, você não vai ter resposta nenhuma. Então lembre-se, essa diferença entre murmurar e fazer perguntas é bem diferente, tá? Então, quando você for fazer pergunta, já sabe, usa esse princípio de Abacuque. Não usa aquele princípio em que o povo no deserto fez, de reclamar para Deus, Deus, por que isso, por que aquilo? E não estarem preparados e prontos para escutar aquilo que Deus tinha para dizer para eles. Ficaram 40 anos no deserto, viu? Não é fácil. Mas é isso. Eu espero que essa palavra tenha, de alguma forma, ajudado você a abrir os seus olhos, e a sua mente, para aquilo que Deus tem para sua vida, tá bom? Beijo grande, abraço gigante e até o próximo vídeo.